Bom dia, meus amados, e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você tem uma vida frutífera? O Senhor olha para você e vê como uma árvore que tem muitos frutos ou não? O Senhor Jesus está indo em direção à cruz e nós que estamos vendo esta última semana, nos deparamos com um momento que é de grande significado para nós. Nós vamos para Mateus capítulo 21, versículo 18, quando diz que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Essa questão de Jesus ter tido fome, mais singela que seja, mas o fato da Escritura várias vezes falar sobre Jesus comer, Jesus beber e fazer isso com as pessoas é importante porque fala da plena humanidade dele. Ou seja, Jesus era 100% homem mesmo. Ele era realmente um homem. Ele não era um fantasma, um espírito. Ele era um homem de verdade. Ele então comeu, ele bebeu, ele se relacionou com as pessoas normalmente, portanto ele comia até foi acusado, comia com os pecadores, né? Então essa questão de comer, de ter fome, ela é importante para tratar de um assunto muito sério, que é a questão da plena humanidade de Cristo. Então todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus tendo necessidades normais de um ser humano, então lembre-se que isso é importante para testemunhar, testificar a plena humanidade de Cristo. Ou seja, ele não só é Deus, mas ele é 100% homem mesmo. Então, portanto, todo o seu sofrimento foi real, a morte foi real. Ele deu aquilo que ele tinha, a vida eterna, em nosso lugar. Isso foi real, não foi apenas um teatro de forma alguma. Então Jesus teve fome, e agora Mateus 21, versículo 19 diz: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Esse texto que nós estamos lendo, ele tem mais de uma lição. Então nós vamos primeiro tratar dessa. Ele teve fome, foi a uma figueira, esperava ter frutos e não tinha fruto algum. Esse texto que nos mostra que o Senhor, de fato, quer colher frutos da sua criação, porque criou para isso, criou para que produza frutos, ele pode ser lido em paralelo com o texto de Mateus 25, 14. Por quê? Porque a ideia do fruto aqui é a mesma ideia do talento da parábola. Ou seja, aquele que nos deu a vida, que nos deu a capacidade de produzir frutos. Observe, era uma figueira. Jesus não chegou para a figueira e disse assim: eu quero comer manga, mas essa figueira não produz manga. Então o Senhor jamais fará isso. Ele jamais exigirá de alguém, jamais exigirá da sua criação aquilo que não pode dar. É impossível que uma figueira produza manga ou outra fruta qualquer. Portanto, ele espera o fruto que é coerente, que está em acordo com aquilo que ele mesmo fez. Olha, eu fiz a figueira para produzir frutos. Tem que produzir frutos. Isso da mesma forma em relação a nós. E como nós falamos, na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, a partir do versículo 14, isso fica bem claro, tanto no fato de Deus dar a cada um de acordo com sua vontade, é diferente, a vida de cada um é diferente. Uma pessoa tem uma vida A, a outra pessoa tem uma vida B, a outra pessoa tem uma vida C e assim por diante. Isso diz respeito a tudo. Não é só a questão financeira, tá? Até porque, mesmo que a parábola dos talentos, e talento aqui seja ouro, era o peso em ouro, é só uma parábola. A ideia ali, a lição é que é, novamente, o importante. Deus não está tratando apenas de questões financeiras, está tratando da vida inteira. A vida inteira. E a vida inteira de uma pessoa diz respeito às suas competências, diz respeito ao que você tem de bens, diz respeito à sua vida social, diz respeito a tudo. A tudo que você é como vida é aquilo que Deus quer que produza fruto. E vamos lá para a parábola dos talentos.
Mateus 25, 14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então, ele está falando do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante ao quê? É o Senhor que partiu. E aí, obviamente, a gente já pensa aqui na partida do próprio Senhor, né? Ou no Deus que criou todas as coisas e quer que essas coisas produzam fruto. E deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, observe, como disse, a figueira é para produzir figo, e a oliveira a oliva, e assim a mangueira a manga, e assim por diante. Então, Deus jamais vai dizer assim, olha, você teria que fazer algo que aquele outro lá fez, porque aquele outro lá conseguiu fazer aqui dali, então você é obrigado a fazer igualzinho. Jamais. Deus é tão bondoso, sábio, fiel, sempre coerente, que ele só exige de cada um aquilo que ele mesmo deu. Você tem uma vida, você tem as suas capacidades, você tem tudo aquilo que Deus deu, e é a partir dali que Deus quer que você produza frutos para a glória dele na vida social, em tudo que você fizer. Então, diz que o que recebera? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Então, um ganhou 5, outro 2 e outro 1. Então, são diferentes, tá certo? E cada um vai trabalhar de acordo com o que recebeu. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, ele recebeu 5 talentos, e aí, a partir daquilo que ele recebeu, foi produzindo frutos. E os frutos que ele foi produzindo são coerentes com o que ele recebeu. Ele ganhou 5, produziu mais 5, então a coerência com o que ele tinha. Ou seja, aquilo que recebeu é aquilo que ele vai trabalhar para produzir frutos. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E observe que é importantíssimo nós estarmos atentos ao fato de que a palavra de elogio, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, é exatamente a mesma, tanto para aquele que recebeu 5 talentos e produziu 5 talentos, quanto aquele que recebeu 2 talentos e produziu mais 2 talentos. Isso nos mostra que o Senhor não está dando a um mais e, portanto, privilegiando ao outro menos e desprestigiando de forma alguma. Ele deu a algum mais, segundo a sua capacidade, deu a outro um pouco menos, segundo a sua capacidade. Cada um tem uma vida. E aquele que produziu mais, o outro que produziu de acordo com o que tinha, menos, mas de acordo com o que tinha, ambos são tratados da mesma forma, com o elogio, com o agrado do Senhor. Portanto, como eu disse, não é para um estar olhando para o outro. Né? Inclusive, a Escritura, em Êxodo capítulo 20, o 10º mandamento é exatamente sobre não cobiçar. Então, a Escritura aparta a gente dessa ideia de estar olhando para o que os outros têm. Ah, fulano tem isso, eu também quero ter. Se fulano tem isso, deve ser bom, então eu também tenho que ter igual. Essa ideia de estar sempre olhando para o que os outros têm é completamente contrária à Escritura. É uma proibição, inclusive, não cobiçarás. Né? Então, não cobiçar é o que é? É não querer o que o outro tem. Né? Então, viva a sua vida, tenha as suas coisas, siga a sua vida. Você tem o seu jeito, o seu trabalho e o seu gosto e vai seguindo. É claro que uma pessoa pode ter um carro igual ao outro porque achou bonito, mas não cobice o que o outro tem como se você quisesse ter a vida do outro. Entende?
E Deus não vai se agradar mais de um do que do outro, porque um tem mais do que o outro. O que Deus quer de cada um é a mesma dedicação. Ah, o cara tem uma vida X e produziu de acordo com aquela vida. O outro tem menos em relação a várias questões. Pode ser materiais, pode ser profissionais, intelectuais. E produziu menos do que o que tem mais. Aí Deus vai desprestigiá-lo? Não. Deus vai tratar ambos, desde que ambos se dediquem com o que tem, vai tratar da mesma forma. E o que Deus quer é que você se dedique. É que você produza fruto. Então, a pergunta fundamental para o texto de Mateus 21, a figueira, que Jesus não encontrou fruto, é: você está produzindo frutos para o Senhor? Ah, mas como é que eu produzo fruto? Ah, você tem a sua vida. Não é igual à minha. A minha vida é uma, a sua vida é outra, a do outro é outra e assim por diante. Cada um tem um modo de viver, cada um tem tendências, competências, cada um tem recursos materiais, intelectuais, cada um tem uma inclinação para, para algo. Somos muito diferentes. A diferença não é uma coisa ruim. Basta você olhar para a criação. Me diga, você só encontra um tipo de fruta na criação? Não. Você encontra um tipo de animal na criação? Não. Temos todos a mesma aparência? Não. Então, Deus ama a diversidade. Deus criou a diversidade. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, lá é dito que Deus criou de toda espécie. Deus criou a diversidade. Deus quis animais de toda espécie, todos os tipos. Você observa tamanhos, formas, aparência. A diversidade é da vontade do Senhor. Portanto, a questão não é ser igual, a questão é, na diversidade, nós servirmos ao Senhor para a glória dele. É você pegar a sua vida com tudo aquilo que ela é, ou seja, vamos botar a autenticidade da sua vida, e você usar a sua vida para a glória de Deus. Isso tudo. Então lembre-se que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você pega a sua vida e a utiliza para a glória do Senhor. Então você vai usar a sua profissão para a glória de Deus, trabalhe para a glória de Deus, sirva, seja bênção. Faça do ambiente de trabalho um instrumento para você glorificar a Deus com as virtudes, com o testemunho, com a própria pregação, sempre que possível. Ou seja, faça do seu trabalho um instrumento para a glória de Deus. E observe, cada pessoa vai estar em um setor, né? Cada pessoa vai estar numa área da sociedade, trabalhando de um jeito, trabalhando num lugar. O importante é que não tanto faz se é médico, se é um engenheiro, se é um policial, se é um professor, e seja lá o que for mais, todos eles vão trabalhar com a mesma dedicação. O policial vai trabalhar com a dedicação máxima, o médico com a dedicação máxima, o professor com a dedicação máxima, e o metalúrgico com a sua dedicação máxima. Ou seja, todos vão fazer o melhor, todos com honestidade, com integridade, todos vão ser virtuosos, com amor, com paciência, e aí pensa nas virtudes, e todos vão fazer isso porque isso é bom, isso glorifica a Deus, todos vão servir ao próximo, né? Alguém vai ser abençoado com o seu serviço. A dona de casa, que muitas vezes a sociedade desprestigia, mas é um trabalho fundamental para o bem-estar da sua própria família, dos seus filhos, seu marido e assim por diante. Ou seja, todos, não importa o que você faça. É claro, eu estou pensando em trabalhos, né? Então trabalhos são coisas dignas, né? Não estamos pensando jamais numa pessoa que rouba, por exemplo, um ladrão, não é uma profissão, né? E outros pecados mais não são profissões, não são trabalhos. Deus jamais iria se agradar de coisas assim. Estou falando de trabalho de verdade, trabalhos que são obviamente dignos, né? E todos eles devem ser feitos da mesma forma. E aí, todos eles feitos da mesma forma, todos glorificarão a Deus. Deus se agradará de todos eles. Então pense isso. Não pense assim: eu estou em casa lavando louça. Se eu tivesse feito medicina, eu estaria cuidando de pessoas. Aquilo sim é um serviço a Deus. O que eu estou fazendo não tem valor nenhum. Se você pensar assim, então você está me dizendo que todo mundo teria que ser médico para ser útil. Ou todo mundo teria que ser pastor para poder ser uma bênção. Não. A diversidade vem do próprio Deus.
Deus ama a diversidade. E observe, usando as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, ele diz, se todo mundo fosse olho no corpo, né? Ele usa a figura do corpo para mostrar que em um único corpo existe uma diversidade de órgãos que tem funções diferentes e todas elas são importantes. Precisamos do olho, precisamos do nariz, precisamos do ouvido e assim por diante. Então, se todo mundo fosse só ouvido, onde é que estaria o olho? Onde é que estaria o nariz? Né? Então, existe uma diversidade e na diversidade há um proveito muito importante. Um serve ao outro com aquilo que tem. Né? E quando cada um dar o que tem, todo mundo é satisfeito com a bênção de poder usufruir de todos os benefícios dessa diversidade. Né? Se nós tivéssemos só médico, onde estaria o policial? Onde estaria a dona de casa? Onde estaria o engenheiro? E assim por diante. Então é importante que nós olhemos para tudo que nós fazemos, que é, obviamente, como disse, profissões legítimas, né? Tudo que se faz, como tudo sendo bom e deve ser feito para a glória do Senhor. Então a dona de casa deve pensar em fazer aquilo ali, está lavando a louça, por exemplo, e faça com dedicação, porque saiba que vidas estão sendo abençoadas. E se ela faz aquilo dali, pensando em como aquilo é um trabalho digno, que todo o cuidado que ela está tendo é um trabalho digno, assim como também deve pensar o engenheiro, também como deve pensar o comerciante, e todos fazendo com dignidade aquele trabalho legítimo, glorificando a Deus, valorizando aquilo, estarão reconhecendo, inclusive, que tudo vem de Deus. Percebe? Quando nós fazemos aquilo que Deus nos deu, fazemos de forma bem feita, e entendendo que aquilo deve ser feito para a glória de Deus, estamos reconhecendo que vem do próprio Deus. Então nós estamos glorificando a Deus. Faça isso. Então tudo que você tiver. É claro, eu usei as profissões, mas não é só as profissões, porque a ideia de produzir frutos para o Senhor é, de fato, usar a sua vida para a glória de Deus. E as pessoas verão isso você jogando futebol, verão isso você se relacionando no dia a dia com as pessoas, na sua administração, elas verão isso na vida como um todo. Não pegue a vida e separe partes, né, de vida em partes como se uma parte fosse mais importante do que a outra. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O que ele está dizendo? Que a vida é algo integral. A vida é algo único. E você não tem como separar, isso é espiritual, isso é mais importante, aquilo ali é carnal, não tem importância. A vida toda. O que inclusive testifica que a vida como um todo é algo importante. A vida como um todo tem um valor que deve ser reconhecido e que deve ser usado para a glória de Deus. A ressurreição. A ressurreição é uma prova de que a vida é algo integral e de que é ela toda que deve glorificar a Deus e não devemos dividi-la como se algo fosse mais importante do que outra coisa. Por que isso? Porque a ressurreição não é só nossa alma, não é só algo espiritual, digamos assim. A ressurreição é o próprio corpo. Quando Jesus ressuscitou e disse aos discípulos, olha, toque aqui, coloca a mão aqui. Então, ele disse a eles, olha, eu ressuscitei mesmo, é carne, ele comeu inclusive. A ressurreição, que é algo para a eternidade, é o nosso corpo que voltou a viver. Na eternidade, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o corpo do mesmo jeito, nós vamos ter nossa alma do mesmo jeito. Qual é a diferença? É que nós não teremos o pecado. Essa é a diferença. Não é não ter o corpo, como se ele fosse mal em si mesmo. É não ter o pecado que contamina o corpo. É isso que Deus vai tirar de nós, o pecado. Em 1 Coríntios 15, nós seremos incorruptíveis, ou seja, não seremos mais pecadores, não vamos nos inclinar mais para o pecado, portanto não vamos mais pecar. E seremos imortais, porque inclusive a morte é o salário do pecado. Então, tirou o pecado, consequentemente tira a morte. Porque o ser humano morre porque ainda é pecador. Tirou o pecado, também tira a morte, porque a morte está atrelada como um juízo sobre o pecador, por causa do pecado. Então, você tem que pegar a sua vida inteira.
a vida inteira para servir ao Senhor. E você tem que se interessar por isso, isso é fundamental. Observe que a nossa sociedade ela é muito egoísta, ela é muito egocêntrica, ela é muito ensimesmada, né? Então a sociedade está sempre pensando assim, o que é bom para mim? E estimulando, inclusive, constantemente a ideia de que faça o que te faz feliz, né? Siga seu coração, realize seus sonhos. É sempre uma questão muito individualista, muito egoísta. Inclusive, pessoas, famílias, grupos são destruídos para satisfazer a vontade particular de um e de outro. Então, as pessoas são muito egoístas e elas não querem saber do resto. O que importa é que eu seja feliz, né? Essa é a ideia que a sociedade cultiva constantemente. Seja feliz, o resto não importa, né? Então, isso não é bíblico. O que você deve fazer? Viva para a glória do Senhor. É claro que você será feliz. Se você tem prazer em ser bênção para as pessoas, glorificando a Deus nisso, se você tem prazer em ser bênção, servindo bem, fazendo as coisas de forma honesta, virtuosa, sendo um instrumento que glorifica a Deus em tudo que você faz, é claro que você será feliz. Feliz em ser bênção, inclusive. Então, não é não ser feliz, mas é ser feliz em glorificar a Deus. É ser feliz em ver que a sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito tanto de forma universal, ou seja, o propósito de toda pessoa é glorificar a Deus. E glorificar a Deus não é só ir à igreja. Glorificar a Deus é fazer da vida um instrumento para a glória dele. Viver tudo de forma boa, virtuosa, amável, santa, justa e assim por diante. Então isso é glorificar a Deus. O culto é parte desse propósito de glorificar a Deus. Não é apenas o único modo de glorificar a Deus. Então o que acontece? Você vai viver a sua vida inteira para a glória de Deus com tudo aquilo que ela é. Tudo aquilo que ela é. A vida inteira, tá certo? A vida inteira. E aí você vai usar aquilo que Deus te deu para isso. Então veja que na parábola, melhor, no texto que nós estamos lendo, da figueira sem fruto e na parábola dos talentos, Deus revela para nós que Ele quer que nós venhamos a produzir fruto de acordo com quem somos. Ou seja, você é alguém que tem um propósito universal de glorificar a Deus com tudo que você é, mas também tem um propósito específico. Por que específico? Porque você não é igual a mim. Não é? Concorda? Você tem uma vida diferente da minha. E da outra, e do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Então você tem um propósito específico. Ou seja, você, com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com aquilo que Deus deu a você, você glorifica. Lembra da parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2. Então você tem um propósito específico de glorificar a Deus com aquilo ali. Isso fará com que a sua consciência, inclusive, fique mais leve. Porque quando a pessoa fica pensando, mas se eu fosse assim, mas se eu tivesse o que aquele tem, mas se eu tivesse aquela profissão, mas se eu tivesse aqueles bens, mas se eu tivesse isso, aquilo, aquilo outro, você já fica olhando para os outros. Quando você fica olhando para o que os outros têm, são, e não para quem você é, então o que acontece? Você não só está demonstrando que está insatisfeito com o que Deus deu a você, como você não vai glorificar a Deus com aquilo que Deus deu a você. Percebe? Ou seja, você em vez de estar pegando tudo que Deus te deu e glorificando a Deus e exaltando a Deus, você está simplesmente parando, estagnando. Né? Ou seja, o que Deus me deu não é tão bom assim, eu queria aquilo ali, aquilo que Deus deu a fulano. E aí é um pecado, inclusive, como disse a cobiça, né? Que é o 10º mandamento. Mas também você vai deixar de produzir, vai deixar de servir. Então sirva a Deus. A figueira, que Jesus foi até ela para produzir fruto, ela estava esperando figos. Ele não estava esperando outra coisa. Produza aquilo que Deus deu a você para produzir. Então, Jesus reclamou, Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não produziu aquilo que se esperava dela. Aqui, nesse bloco de textos de Mateus, a gente vai ver algo que propositadamente foi estruturado pelo evangelista. Ele está mostrando como Israel se tornou como uma figueira que não produzia frutos. E, portanto, a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo,
tem uma relação com essa vida infrutífera de Israel. Observe que Jesus veio, fez tudo o que fez, a multidão só se beneficiou, mas as pessoas desprezaram. Cadê os frutos dos sacerdotes? Cadê os frutos do povo? Cadê os frutos das pessoas? Não tinham. Não produzia fruto nenhum. É uma figueira sem fruto. Então, produza frutos para a glória de Deus. Aqui uma grande diferença. Fazer algo para aparecer, para as pessoas verem, para elas aplaudirem você, para você ser afamado, é completamente diferente de produzir frutos para a glória de Deus. Por quê? Porque o objetivo de um é a sua glória. O objetivo do outro é a glória de Deus. Quando você quer a sua glória, você vai fazer do seu jeito e aquilo que é conveniente a você. Aquilo é conveniente a mim, aquilo eu faço. Mas aquilo não é tão conveniente, então você descarta. Glorificar a Deus naturalmente leva a uma pergunta: Senhor, como eu faço isso para a tua glória? Como eu trabalho para a tua glória? Como eu sirvo para a tua glória? Como eu lavo louças para a tua glória? Né? E tudo na sua vida. Como eu faço isso para a glória do Senhor? Não é por conveniência. Não é, isso aqui é conveniente a mim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. É o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me deu para a glória do Senhor. Então, há uma diferença na forma como você vai fazer, no processo, mas lembre, há uma diferença no final também. No final, pessoas poderão aplaudir você por grandes coisas que você fez, mas não pensarão, não refletirão naquilo que deveria ser a glória de Deus. Ou seja, você fez, apareceu para todo mundo, talvez as pessoas vão elogiar, mas e onde está a glória de Deus? Ou seja, onde Deus foi glorificado, em você está se gabando, digamos assim. Então, observe qual é o seu propósito. Lembre-se disso. Mas será que isso é importante mesmo? Nós temos um texto que mostra, dentre outros, que é o texto de 2 Coríntios 12, quando o espinho na carne, é o texto mais conhecido como espinho na carne, o apóstolo Paulo recebeu revelações do Senhor. Ele diz: um homem que foi até o terceiro céu. É ele mesmo. Então, ele teve visões do Evangelho, teve visões sobre a doutrina, inclusive algumas coisas sobre o futuro mesmo. Então, ele teve revelações de Deus que ele chama de grandiosas, algo extraordinário. E ele mesmo diz: mas para eu não me ensoberbecer com aquilo, ou seja, para que aquilo não seja um instrumento para a minha glória e uma pedra de tropeço para mim, Deus me colocou um espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás que perturbava ele. A gente não sabe como, não há nenhuma indicação sobre o que era exatamente o espinho na carne, mas era o mensageiro de Satanás que perturbava ele. Com que propósito? De não deixar que aquilo que era para a glória de Deus se tornasse para a glória dele, o que também seria uma pedra de tropeço, porque sempre que nos gloriamos em nós mesmos, quando Deus é o autor de tudo, quando Deus é o Senhor de tudo, quando Ele é quem proporciona tudo, então, obviamente, isso se tornou uma pedra de tropeço para nós. Seria mais ou menos como você pegar uma pintura de uma pessoa e dizer assim: fui eu que pintei. O autor ia dizer assim: mas como assim? Fui eu que pintei. Você pendurou o quadro, a pessoa chega na sua casa e aí diz: quem pintou isso aqui? Não fui eu. Mas como foi você? Se foi outra pessoa, não foi você. Então, portanto, aquilo é um pecado. Você está usurpando a glória do outro, atribuindo a você uma mentira, que você não é o pintor, e deixando de louvar aquele que é, né? Aquele que é legitimamente o autor daquela obra. Então, observe que quando nós atribuímos a nós mesmos aquilo que vem do próprio Deus, estamos mentindo e deixando de honrar aquele que é o autor legítimo daquilo que nós tivemos a graça de receber e de trabalhar para glorificar o nome dele. Então, produza frutos. Você está produzindo frutos? E isso é tão sério que, como nós falamos, Mateus mostra várias vezes Jesus falando sobre essa questão de ser infrutífero. E dentro dessa estrutura de Mateus, fica evidente que aponta para uma justificativa da queda de Jerusalém. Nós vamos encontrar em todos os evangelhos sempre Jesus falando que os judeus não estavam servindo a Deus como deveriam. E o Senhor Jesus chega no momento em que ele vai exatamente, inclusive é a entrada triunfal do Senhor Jesus, né? Na entrada triunfal do Senhor Jesus, ele vai
se direcionar para Jerusalém e dizer assim, se você soubesse, se você tivesse crido, se você tivesse reconhecido, né, a minha vinda, Lucas 19, nós vimos isso ontem, você não teriam o juízo que vão receber. E eles assim, Lucas 19, versículo 42. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Então ele menciona a queda de Jerusalém como tendo a razão serem frutíferos. Serem frutíferos. Não produziram frutos para o Senhor. Não glorificaram a Deus como deveriam. Não aproveitaram, inclusive, a presença do Senhor, a bênção da presença do Filho de Deus. Então, produzir fruto é importante. Ou seja, tanto no texto que fala da figueira sem fruto, quanto na parábola dos talentos, aquele que não produziu fruto é penalizado. Veja, na figueira, ele amaldiçoa. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, aquele que recebeu um e não produziu nada, ele no final diz assim, e o servo inútil, ou seja, não produziu nada, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus mostra que é sério para Deus a questão de fazer da vida uma vida frutífera, uma vida que tenha frutos. Como eu disse, não se penalize. Então eu tenho que ser pastor. Então eu tenho que ser médico. Então eu tenho que ter isso, tenho que fazer... Não, calma aí. Você tem que pegar a vida que Deus te deu e trabalhar nela. Produzir com ela. Fazer com que ela glorifique a Deus como Deus quer. Não como você acha, mas como Deus quer. Mas pegando aquilo que Deus te deu. É a sua vida. Não se cobre mais do que deveria, pensando que você tem que fazer o que o outro está fazendo com aquilo que recebeu. E nem seja negligente. Pegando a sua vida, acho que minha vida não tem valor, a minha vida não tem tanto quanto de outro, então acho que não vai importar se eu não fizer nada. Não. Pega aquilo que Deus te deu e produza. Sirva, seja bênção. E aí leve isso tão a sério, lembrando que tanto a figueira foi amaldiçoada, quanto o servo inútil foi lançado nas trevas. Ou seja, peraí. Fazer a vida uma vida infrutífera é algo sério para Deus. Não produzir, não ser bênção, não glorificar a Deus abençoando as pessoas, sendo bênção para as pessoas, servindo na sociedade, mostrando a glória de Deus pelas virtudes, sendo bênção de todas as formas. Isso é muito sério para Deus. Muito sério mesmo. Então, pega a sua vida e seja bênção. Comece hoje. E como é que eu começo hoje? Olha, pega o que você tem e vai fazendo o seu melhor. Faz o seu melhor em casa, faz o seu melhor na rua, faz o seu melhor na igreja, faz o seu melhor no trabalho, faz o seu melhor com a vida toda. Sendo bênção. Lembre-se, ser bênção, pensando na relação social, é ser bênção para os outros, né? Então o comerciante não vai vender para ter lucro apenas, aí vende o mais caro, às vezes desnecessário, ou então com preço errado, né? Isso não é ser bênção, né? Isso é se aproveitar dos outros. Então tudo que você fizer tem que fazer para ser bênção, levando as pessoas a se alegrarem no Senhor, a verem a bênção de ser honesto, das virtudes, de ter amor, de assim por diante. Ou seja, elas vão ver a glória de Deus nas virtudes, porque as virtudes vêm de Deus. Deus é o Deus da virtude. Deus nos deu a sua imagem, as virtudes, elas provêm de Deus. Então, toda vez que nós agimos assim, abençoando vidas, nós estamos glorificando a Deus, porque elas vão dizer, como é bom ser virtuoso, como é bom ser abençoado assim, né? E Deus é glorificado. Então, e aí o texto continua um pouquinho mais e diz assim, versículo 20 de Mateus 21. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Qual é o ponto aqui? O ponto não é, então eu posso pedir qualquer coisa. Senhor, eu quero ser rico, então Ele vai me dar tudo o que eu pedi. Não, o ponto não é o que Deus vai nos dar.
O foco não está no pedido. O foco está na fé. O que ele está dizendo em outras palavras? Não há impossíveis para Deus. Em outras palavras, não há impossíveis para Deus. Quando orar, ore confiando no Senhor. Você tem que se aproximar de Deus com confiança plena, real. Se você ora ao Senhor já desconfiando, duvidando, então por que você acha que vai receber alguma coisa? Lembre-se que isso, inclusive, é dito por Tiago, quando ele fala da sabedoria. No capítulo 1 de Tiago, ele diz assim, depois que ele fala para pedir sabedoria, ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, não é aquilo que você pede, é realmente confiar no Senhor. Aqui é o ponto do Senhor Jesus. Ou seja, você pede confiando. Aí assim, tá, mas e o que eu posso pedir? Aí você tem as promessas. O que eu posso pedir? A Escritura nos ensina o que orar. Por exemplo, a oração dominical, ele fala sobre orarmos pedindo perdão, orarmos pedindo o pão de cada dia, orarmos pedindo proteção, livramento. Então, a Bíblia ensina o que a gente deve orar. E é isso que a Bíblia ensina, o que devemos pedir, colocar diante do Senhor. Aí você coloca confiando. Tem que ser uma confiança real. Ou seja, não deve orar com dúvida, né? Com dúvida. E aí, logo em seguida, em Marcos, existe um complemento que não está em Mateus, desse mesmo texto. Ele, após dizer, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Ou seja, confiem. Se vocês estão orando de acordo com a palavra de Deus, se vocês estão orando de acordo com a vontade de Deus, se vocês estão orando como Deus ensinou, então confie, descanse. Assim vocês vão encontrar as orações do povo de Deus. Confie no Senhor. Interessante que nós temos um exemplo em que foi pedido algo e não foi concedido exatamente aquilo que ele pediu, que é exatamente a ideia do espinho na carne. No espinho na carne, o apóstolo Paulo pede que livre do mensageiro. Ele diz, inclusive, que orou 3 vezes. Não foi uma vez só, não. Ele orou 3 vezes, como disse 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Nos diz o seguinte. Por causa disto, ou seja, por causa do mensageiro de Satanás, que estava lá para esbofeteá-lo, a fim dele não se exaltar, não se ensoberbecer, por causa disto, 3 vezes, não foi uma só não, 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja, a princípio não parecia ser um pedido que fosse um problema. Senhor, afasta de mim esse mensageiro de Satanás. Afasta de mim esse mensageiro de Satanás. Afasta de mim esse mensageiro de Satanás. Ele pediu 3 vezes. Mas, olha o que diz. Então ele me disse. Veja, não ficou sem resposta. Isso é importante. Ele orou, sabia que Deus iria responder, sabia que o Senhor era poderoso para livrá-lo desse mensageiro Satanás que estava lá para perturbá-lo, a fim de que ele servisse a Deus humildemente. E Deus respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus explicou a razão do mensageiro Satanás estar lá. E isso confortou o coração de Paulo, porque então Paulo ficou claro para Paulo que aquilo provinha de Deus. Apesar de ser um mensageiro Satanás, Deus assim o quis, com o propósito de não deixar que Paulo caísse, pecasse, sem o soberbecendo com a grandeza das revelações que foram dadas a ele. E então ele se contentou. Ele se alegrou, ele confiou no Senhor e disse, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então observe que ele confiou no Senhor quando orou e Deus deu uma resposta a ele sobre a questão. Então, o Senhor Jesus nos ensina que para Deus não há impossíveis, de modo algum, não há impossíveis para Deus. E nós, quando nos achegarmos a Deus, sabendo que não há impossíveis, 2, sabendo que Ele é fiel a todas as suas promessas, tudo o que Deus prometeu, Ele cumpre. Não tem algo que Ele não cumpra. Inclusive, se você
está produzindo frutos para o Senhor e você precisa de sabedoria, por exemplo, você precisa de capacitação para continuar glorificando a Deus, você quer, peça a Deus. Então observe também a oração visando a glória de Deus. Não uma oração meramente egoísta, mas uma oração visando a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida, dá-me sabedoria. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida, me capacite a fazer aquilo que eu entendo que eu deva fazer. Eu quero glorificar a Deus com aquilo que eu tenho. Então me ensine a administrar o que eu tenho. Então você está confiando que tudo vem de Deus, está confiando no poder de Deus e está confiando na fidelidade de Deus que prometeu, sim, conceder uma série de coisas que você encontra na Bíblia àqueles que pedirem. Então você está mostrando confiança. Percebe? Então isso é importantíssimo. Ore confiando no Senhor. E como disse, para isso, para você saber exatamente o que eu devo esperar de Deus, você tem que ler a Bíblia. Deus revelou. O que eu espero de Deus quando eu oro? O que eu devo esperar de Deus? O que até devo pedir a Deus? O que? Aí você tem que ler Bíblia, tem que conhecer Bíblia, e você vai encontrar na Bíblia toda as orações, o que agrada a Deus. E aí, claro, você já tem uma ideia. Qual é a ideia? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, e isso ocupe o vosso pensamento. Logo, nossas orações, né, que vêm de nossos pensamentos, devem estar em acordo com tudo isso que o Senhor nos ensinou. E por fim, ele associa, como eu disse em Marcos, algo que Mateus não diz. Ele coloca mais uma vez, Jesus diz isso algumas vezes, e em Marcos aparece mais uma, sobre o perdão. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E Marcos, ele mais uma vez atrela nossas orações a Deus, a nossa capacidade, nosso dar o perdão ao outro. Ou seja, assim como nós estamos pedindo favores de Deus, devemos conceder favores ao outro. E Jesus, em Mateus, ele aparece lá no Sermão do Monte, dizendo assim como quereis que os homens vos façam, assim façam vocês também. Você chega para Deus e diz, Senhor, me ajude. Quando alguém te pedir ajuda, ajude. Senhor, me perdoe. Quando alguém te pedir perdão, perdoe. Senhor, eu preciso de algo. É claro, a gente tem a limitação, tá? Então ninguém está dizendo aqui que você vai dar ao outro na mesma proporção que Deus te dá, porque Deus é Deus e nós somos totalmente limitados. Mas a ideia é que assim como nós esperamos de Deus uma compaixão e um coração disponível, ou seja, uma abertura para nós, um desejo de nos abençoar, ele coloca isso que nós devemos ter em relação ao outro. E atrela. Ou seja, você espera de Deus porque Deus é bom, é santo, é justo, é fiel, é verdadeiro. Você espera algo. Então, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Do jeito que você espera do Senhor, faça o mesmo. Isso, inclusive, são os frutos. Os frutos que Deus quer de nós são também o amor, a justiça, a verdade, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a graça e assim por diante. As virtudes que Deus espera de nós são frutos. Exatamente o que o apóstolo Paulo nos vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então veja que a Escritura diz que são frutos, são virtudes, e o Espírito nos capacita a colocá-las em prática. Então já que nós devemos dar frutos ao Senhor, esses são frutos que devemos dar ao Senhor. E já que nós pedimos, esperamos de Deus que Ele nos abençoe para inclusive produzirmos frutos, seja bênção para os outros também. Então, ele coloca o que Deus espera de nós dentro de uma relação social, percebe? Não isolada. Deus espera de nós frutos. Que fruto? Ele espera que eu leia a Bíblia o dia inteiro. Então eu me isolo dentro de um quarto e fico o dia todo orando e lendo a Bíblia. Olha, ainda que isso seja bom, com certeza, e isso é uma bênção para nossas vidas, não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós são frutos que têm a ver com a nossa relação social. Por isso ele atrela
nós sermos frutíferos não só com a nossa dependência de Deus, o pedir a Deus que nos capacite, que nos ajude, mas ele atrela também a nossa ser bênção para os outros. E aí coloca-nos dentro de uma relação social. Ou seja, os frutos que Deus quer de nós são o glorificar a Deus com o que Ele nos deu, e isso dentro de uma sociedade que verá as virtudes que nós recebemos dele, as bênçãos que nós recebemos dele, e a sociedade verá isso no nosso dia a dia, sendo abençoada com aquilo que recebemos de Deus. Logo, nós somos só um instrumento. Quem fez aquela figueira foi Deus. Quem capacitou a produzir frutos foi Deus. E o que ela deveria fazer? Produzir frutos para a glória de Deus. E aí, Jesus, quando estava passando, esperava receber os frutos devidos daquela figueira. Então, produza frutos. Seja um instrumento para a glória de Deus, com tudo que Deus te deu. Não pese sobre si a exigência de ter o que o outro tem, porque Deus não vai cobrar de você o que deu ao outro, mas também não seja negligente. Produza os frutos para a glória de Deus. Sirva para a glória de Deus. Seja bênção com tudo que Deus deu. Dependendo dele, buscando nele e dando ao mundo para que Deus seja glorificado nessa sua relação com o mundo, com a sociedade como um todo. E isso com certeza fará as pessoas louvarem a Deus, porque elas verão que você está sendo um instrumento para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, porque recebemos de ti muitas coisas. Recebemos de ti a capacidade física, mental, recebemos de ti bens materiais, recebemos de ti todo um contexto social, recebemos de ti, Senhor Deus, tudo aquilo que temos e somos. Ajude-nos a te glorificar com tudo isso. Ajude-nos a ser bênção com tudo isso. Ajude-nos a ser esse instrumento que mostrará ao mundo a glória de tuas virtudes, a grandeza de tuas obras, e que então, Senhor Deus, nos alegremos nisso. Ajuda, Senhor Deus, tanto a dona de casa a fazer tudo para a tua glória, quanto, Senhor Deus, o médico a fazer de sua capacidade, de tudo que tem recebido do Senhor, uma bênção para muitas vidas. Que em tudo isso sejas engrandecido. Receba a nossa oração, Senhor Deus, e o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.